O Paço Municipal recebeu o Fórum das Cidades Digitais Inteligentes. Muito surpreso, de uma forma muito positiva, com a estrutura do município, uma cidade muito bonita, muito organizada. E não é só beleza, é resultado na prática. Mostramos para a região metropolitana que a modernização do ponto eletrônico já gerou mais de 10 milhões em economia para os cofres da cidade. Onde aqui justamente já é uma cidade totalmente tecnológica. Que nos últimos anos desenvolveu grandemente no cenário tecnológico do Brasil. E a inovação aqui também salva vidas. Fomos destaque com o nosso programa Bem-Estar Animal, que já é referência no país. É impressionante ver a estrutura do município de Senador Canedo. Vocês estão de parabéns. Então tá de parabéns à prefeitura e toda a equipe que preparou este evento e nos trouxe esse grande presente que é todas essas informações tecnológicas. Prefeitura de Senador Canedo, com você, melhor a cada dia. Segurança e economia no controle de ponto e acesso. Convidamos o senhor Robson Fantinatti, gerente comercial da P-World, e o senhor Lucas Rolovário, secretário de Inovação Tecnológica de Senador Canedo. Boa tarde. Todo mundo almoçado, bem almoçado, nessa tarde linda, depois de uma manhã tão produtiva. Obrigado. Estava enrolando para sair, não, saiu. Então, pessoal, a gente vai falar de um assunto muito bacana, com algo que eu trabalho desde 2014, que é a frequência digital. Tecnologia como instrumento de governança, a experiência de Canedo como sistema de frequência digital. Eu não sei se vai beleza. Esse sou eu, a minha formação passa por direito, gestão de pessoas, jornalismo, algumas áreas de saúde, e é isso. Sou um presidente do Conselho Municipal que a gente criou, tá? Que é a Maria Rita, que faz parte do conselho também. Tem mais alguém? Tem a doutora Camila Galvão, a Vânia. A Vânia de Direitos Humanos. É isso? Então, bora lá. Como é que era antes? A frequência era manual, porque a gente, todos os dois sistemas que não usam o sistema de frequência digital devem passar por isso. Perda de documento, perda de informação, ausência de dados, fragilidade de transparência, fragilidade até sendo bonzinho, né? Porque não existe transparência com assinatura. Prejuízo aos cofres e falha na oferta de serviço à população. Esse, para mim, é o maior prejuízo que uma frequência não mal feita traz, que é a falha na oferta de serviço à população. Em 2022, né, Fernando? A gente caiu numa cilada, a gente citou uma ferramenta, essa ferramenta foi um desgaste, quem estava aqui à época lembra, foi um verdadeiro desastre. Ela tinha exatamente o que a gente imaginava que precisava, porém ela não, de fato, ela não ofertava o que as funcionalidades que a gente tinha previsto. Então a gente não teve baixa aderência, também é uma forma de a gente falar, a gente não teve aderência dos servidores, muito pelo contrário, a gente teve uma indicação, falta de consistência e o sistema não operava, não entregava o que ofertava. O problema não era bater ponto, era confiar no ponto, ele dá confiar naquilo que roubava, né? A mãe que era roubando, ele nunca fazia o registro. E aí, nós não procurávamos o sistema, nós procurávamos de fato governança no serviço de frequência digital. Foi aí que Belo Horizonte nos chamou. E aí a gente foi, conheceu a solução deles, e aí focaram que a gente precisava, estava lá. A gente mais uma vez abriu o processo. E aí a ferramenta que a gente precisava chegou, que é a ferramenta que a gente usa hoje. A gente percebeu que eles têm ferramenta, soluções dessa ferramenta que não tinha outros, né? Então ela tinha total concordância com a nossa legislação, enfim, ela era bem o que a gente procurava, o meio de acontecer. Aqui eu estou enxergando. E aí a gente começou esse trabalho junto já com a empresa,
que foi elaborar um cronograma de implantação, foi tudo muito rápido. Tô aqui. Não tem visão dele tempo. E aí a gente parametrizou o sistema, a gente geriu os acessos e os perfis, a gente levantou o cadastro que existia já na outra ferramenta, atualizou o quadro atual, aí a gente designou os setoriais, né, que é as pessoas que fazem o registro lá, que fazem a gestão lá na ponta, e aí a gente foi então que até que 16 de novembro de 2023 a gente começou a usar essa ferramenta. Não foi levar o mudar, foi mudar o comportamento. Não sou. Acho que tá mudando aqui, Lucas, aqui atrás. Aqui, ó. Enfim, aí a gente começou a mudar com ferramentas, a gente no servidor cabeça, a gente tem a facilidade de escola do governo pela inovação tecnológica, isso é uma grande força que a gente tem. A gente começou a trabalhar uma campanha interna de servidores, um acompanhamento e monitoramento contínuo, e aí a gente hoje tem o Conecta Janeiro, que é uma solução de atendimento da prefeitura, unificada, que tem a gente brinca que é usar data apps, que a população e o servidor pode acionar pelo serviço da prefeitura através do canal. Agora está passando de mundo. Então, a ausência de um controle consistente de uma jornada que pediu desconto adequado de horas e utilizava a gestão do ponto, mas esse cenário também mudou. Em maio de 2024 foi quando a gente, apesar de ter implantado em novembro, a gente ficou em período de adaptação e todo o resto. Só aconteceu de fato o primeiro em maio de 2024. Foi uma economia somente em horas, tá? Não estou falando de faltas, de R$48 mil. De novembro a dezembro de 2025, o total de desconto por faltas foi, eu não sei falar esse número não, 10 milhões. 10 milhões de reais. O sistema não aumentou as faltas, ele só revelou o que realmente não era verificado anteriormente. A economia direta foi pagamentos indevidos evitados, controle de faltas e atrasos, segurança jurídica. A indireta, mudança de cultura, mais produtividade e responsabilidade e a gestão baseada em dados. A tecnologia que protege quem faz a máquina acontecer. Eu e a filha, a gente costuma falar muito sobre essa solução desde 2014, sobre soluções de eixo de frequência, e é algo que a gente fala. A ferramenta ela vai para auxiliar o servidor, até mais do que o gestor. Porque é a sensação de justiça, né? Você tendo a sua frequência controlada e assídua e completa, você vai ter o seu resultado no final do mês, e quem tem conduta diferente vai ter o seu pedido de desconto. E daí foi quando eu falei o resto, foi quando veio a parceria com a BillWord, que nos permite transformar controle em governança e resultados. Hoje a gente tem, obviamente, servidores muito mais assíduos por conta desse controle que nós passamos a fazer desde 2023. E aí, eu passava o nosso. Acho que era isso. Muito obrigado. Quem quiser ver o que é hoje, e quem não for de cadeira, quiser conhecer nosso pagamento, já o que a cadeira está aí hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, Lucas, quero agradecer, né, por ter falado um pouco da nossa solução, ter dado esse espaço. Muito obrigado, ter chancelado, né? Como o Lucas disse, é um desafio muito grande quando você vai implantar uma solução e ela já vem, né, com uma experiência, não a solução, mas o que você pretende já vem com uma solução que não deu certo no passado. Então é uma quebra de paradigma ali também. E a gente fica muito contente, né, em Canedo, que é uma cidade tecnológica, foi uma das pioneiras também na nossa solução. Hoje Canedo também, várias prefeituras o procuram, né, para falar um pouquinho também sobre como é a experiência do ponto eletrônico, como isso foi desenvolvido, e aqui funciona muito bem, né? E como mostrar os números ali,
você implantar o ponto eletrônico e você ter uma economia de quase 10 milhões em 2 anos, isso é um número que tem que se pensar bastante, né? Porque geralmente quando a gente visita alguns cases, se pensa que a implantação do ponto eletrônico é gasto, é despesa. Não, é economia, né? Ele reeduca. A gente sabe que, infelizmente, alguns funcionários não têm jeito, mas a grande maioria, quando começa a ver uma ferramenta que está a favor, né, do próprio funcionário e da gestão, ele se reeduca, tá? E eu sempre digo, em locais que a gente visita, que o funcionário público, ele trabalha muitas vezes até mais do que o CLT, tá? Então, é uma ferramenta que beneficia também o funcionário público também, tá? Então, a gente fica muito contente de participar aqui em Canedo, né, em trazer um pouco da nossa solução também, dessa solução estar aqui funcionando e funcionando muito bem. A gente fica contente e é muito gratificante para a gente. E a gente veio também falar um pouquinho, né, não só da solução do ponto eletrônico, mas também de outras soluções que nós temos, tá? A BioWorld é uma empresa no qual está há mais de 16 anos no mercado, né? O nosso grupo de empresas já está há mais de 35 anos tratando de ponto eletrônico, de controle de acesso e de toda a tecnologia em outros ambientes, tá? Somos a empresa especializada no controle de acesso, no controle de ponto, há mais de 16 anos. Temos funcionários especializados, qualificados, com todas as certificações. A nossa base, né, a nossa matriz é em São Paulo, mas atendemos em nível nacional, inclusive já estamos em quase todos os estados aqui no território nacional. O que são soluções inteligentes, né? São soluções que trazem mais economia, máxima produtividade e total segurança, né? E Canedo, mais economia trouxe, maior produtividade, como o Lucas citou, e segurança também, porque trouxe novamente a credibilidade e a confiabilidade no ponto eletrônico. E a nossa solução ela é composta por quê? Pelo software, que é um software 100% customizável. Hoje, quando a gente se fala em órgão público, por ter seus estatutos, seus decretos, então dificilmente alguma ferramenta do mercado ela está 100% pronta para atender. O diferencial da nossa solução qual que é? Que a gente pode customizar de acordo com o seu estatuto, com o seu decreto e deixar o mínimo possível de trabalho manual ao gestor, tá bom? Então, as nossas soluções ela é composta pela marcação de ponto mobile por aplicativos, por tablets e também pelo coletor facial, coletor de ponto que ele é customizado de uma forma no qual ele é anti-vandalismo, ele tem todos os seus periféricos protegidos, né? A gente tinha casos de prefeitura que o pessoal ia lá e destruía o relógio, jogava água, dava pancada, fazia um monte de coisa. Esse ele é blindado, ele é totalmente compacto no sentido de que ele protege contra qualquer avaria, contra qualquer vandalismo. Ele faz detecção de face viva, então não adianta, né? Que nem antigamente o pessoal, os relógios biométricos, faziam os dedinhos de silicone, né? Para poder burlar. Esse não, ele é fácil, não adianta pôr foto, ele não lê, ele faz detecção de face viva, ele tem a precisão dali. Então Canedo hoje utiliza pelo aplicativo, mas tem prefeituras que às vezes preferem ter um relógio fixo, né, físico ali na parede, nós temos também. Nós temos toda essa linha, né, de controle de ponto, controle de acesso. Em algumas prefeituras nós colocamos o totem, ele coloca a identidade visual da prefeitura, né, toda a sua marca, toda a sua identidade, tanto no totem como no relógio também físico também. O nosso ticket hoje traz também uma sustentabilidade, redução na impressão do ticket, porque é o ticket em PDF, é o ticket digital, chega por e-mail, não precisa ter aquela impressão do papel, então tem muitos municípios, né, de impressão zero. A nossa solução também atende a esta demanda. Tá? Aqui um pouquinho de números também, né? No cenário geral, né? Temos hoje 250 mil funcionários gerenciados em nossa base de dados, 20 mil equipamentos instalados no Brasil todo. Nosso prazo de atendimento é até 24 horas, atendimento 100% em território nacional. Na parte de controle de acesso, que eu vou falar um pouquinho, são 850 mil usuários gerenciados, menos 40% de tentativas de fraude e mais de 15 mil equipamentos instalados no Brasil. Aqui um pouquinho, né, dos nossos cases, além de Canedo.
nós temos Mossâmedes, Nerópolis, né, que são aqui de Goiás, a UniRV de Rio Verde também, é nosso cliente hoje, na questão do controle de ponto, e alguns outros, né, espalhados por Brasil, Câmara de Santos, Bertioga, Unifesp, alguns privados também, a Nokia, Doutor Consulta. E também nós temos agora, né, nesses últimos 2 anos, uma novidade também para a linha de controle de acesso, sobretudo também na área pública, que é o quê? O controle de acesso nas escolas, tá? Facial, onde o quê? O aluno chega, a criança chega, ela faz a identificação da face e o pai recebe de forma instantânea já aquela informação que o aluno, né, que a criança chegou à escola. E a saída, mesma coisa também. Então, a criança saiu, passou no equipamento facial, o pai recebe a informação que ele está vindo. Em alguns casos de prefeituras que utilizam o transporte escolar municipal, né, ele também dá essa informação e o pai consegue acompanhar esse trajeto também. Essa é uma inovação que nós estamos fazendo já há 2 anos, já temos em algumas cidades, bastante prefeituras estão adaptando também. Pois não? Ah, sim, sim. Aqui? Essa página? Opa, maravilha. Então, várias prefeituras estão instalando porque influencia na segurança, né, das nossas crianças, tem essa informação no qual o pai consegue, não fica preocupado em saber se o filho já saiu da escola, não saiu, já chegou. Então, é uma inovação que nós estamos colocando também, tá? Na linha de controle de acesso. Na linha de controle de acesso, isso também a gente utiliza o equipamento facial, o software ele pode ser também totalmente customizável, às vezes a prefeitura ela quer fazer integração com o sistema de segurança também, a nossa API é aberta, a gente consegue fazer essas integrações, segurança e cuidado não só com nossos colaboradores, mas também com nossos munícipes, trazendo a segurança, a tecnologia em favor também de toda a cidade. O grande diferencial da nossa empresa também, que toda a tarefa é executada do início ao fim pela nossa equipe, tá? Tanto na implantação, treinamento, instalação e depois no suporte técnico. E a gente atua tanto com os equipamentos, como o software, como a mão de obra. Então é tudo do início ao fim conosco. Os nossos diferenciais são essas soluções que trazem a segurança, a economia, a eficiência, e deixa o processo bem mais inteligente e ágil também, tá? A gente fornece consultoria, de repente você, Robson, eu quero um projeto diferenciado, né, que a gente integre isso, a gente também é aberto, né? Canedo enriqueceu muito as nossas soluções também, com muitas ideias também, no qual nós customizamos, enriqueceu bastante, e a gente tem essa facilidade em poder estar customizando e adequando a solução para melhor atendimento ao que você precisa, tá? Nós estamos com o nosso Passo Network aqui em cima, para quem quiser conhecer o equipamento, conhecer o nosso software, conversar mais profundamente, vai ser um prazer receber vocês. Agradeço a todos, a gente vai passar um videozinho agora, institucional, só para entender um pouquinho como funciona. Mais uma vez agradeço a todos, mais uma vez agradeço o Lucas, a senhora primeira-dama também, e todos que pôde dar essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho. É só um videozinho, só para ilustrar um pouco do que nós falamos.